Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa leitura do profeta Jeremias, nosso 103º encontro. Trabalhar Jeremias, capítulo 48, do versículo de 1 a 12. Ouçamos a leitura contra Moabe, os moabitas. 48, de 1 a 12. Contra Moabe. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: pobre do monte Nebo, que foi arrasado. Cariataim foi vergonhosamente destruída. A fortaleza vergonhosamente abatida. Acabou a fama de Moabe. Em Ezebom tramaram a desgraça contra ela. Vamos eliminar esta cidade do meio das nações. Também você, Madmena, será reduzida ao silêncio. A espada persegue você. De Oronaim se ouve um grito: devastação. Um desastre imenso. Moabe foi esmagada. Seus pequenos fazem ouvir um grito. Chorando, sobe-se a ladeira de Luit, e na descida de Oronaim se ouvem gritos de derrota. Fujam, salvem a vida, como burro selvagem no deserto. Porque você pôs a confiança nas suas obras e tesouros. Você também irá presa, e Camos irá para o exílio junto com seus sacerdotes e chefes. Virá um devastador contra toda a cidade, e nenhuma escapará. O vale será destruído e o planalto será arrasado, conforme diz Javé. Tem asas a Moabe, para que ele possa voar. As suas cidades se tornarão um deserto, porque não haverá nenhum habitante. Maldito aquele que cumpre com negligência a missão que Javé lhe deu. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar sangue. Desde a juventude, Moabe viveu tranquilo, descansava como vinho com sua borra, sem nunca ser mudado de uma vasilha para outra. Moabe nunca foi levado para o exílio, por isso conservava seu sabor, e seu perfume não mudava. Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu mandarei gente para mudar Moabe de vasilha. Repetindo, quando eu mandarei gente para mudar Moabe de vasilha. Esvaziarão as antigas vasilhas e as quebrarão. Este é o texto que nós vamos refletir. Contra os moabitas. Aqui vemos a descrição da ruína de Moabe. Javé, nestes versículos, apresenta a decisão de destruir Moabe. Nós vemos no versículo 1 e 2. Depois as lamentações da região devastada e sua desolação.
capítulo 48, do versículo 3 a 10. Com uma reflexão final, nos versículos 11 e 12. Moab é o país vizinho de Judá, situado a oeste do Mar Morto. As disputas entre Moab e Judá datam dos começos da história de Israel, como vemos no livro dos Números, capítulo 22 a capítulo 24, e livro do Gênesis, capítulo 19, do versículo 30 a 39. Contudo, sempre existiram laços entre eles. Foi um país que não viveu grandes catástrofes devido à sua região. O delito de Moab é a soberba, a vã confiança em suas riquezas acumuladas e seus soldados. Mas aqui devemos ver que Israel guardou lembranças do ataque moabita quando por ordem dos babilônios. Este evento aconteceu no ano de 597 a.C. Vemos no segundo livro de Reis, capítulo 24, versículo 2. Javé mandou contra Joaquim bandos de caldeus, arameus, moabitas e amonitas. Ele os mandou para destruir Judá, conforme a palavra que Javé tinha dito por meio de seus servos, os profetas. Versículo 1. Contra Moab. Assim diz Javé dos exércitos, o Deus de Israel: pobre do monte Nebo, que foi arrasado. Cariataim foi vergonhosamente destruída, a fortaleza vergonhosamente abatida. Agora a profecia de Jeremias vem dirigida contra Moabe. Javé, pela boca do profeta, quer nesta profecia representar e personificar Moabe como uma mulher. A invasão vem do norte para o sul, onde os moabitas irão procurar refúgio no deserto. Foi no monte Nebo que Moisés contemplou a terra prometida e morreu. Deuteronômio capítulo 32, versículo 49, e o mesmo livro do Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Nebo era um monte de Moabe. As tropas de Nabucodonosor vêm arrasar o monte Nebo. Também era uma importante cidade fortificada, como vemos em Números, capítulo 32, versículo 3. Cariataim foi citada em Josué, capítulo 13, versículo 19. Cidade moabita, disputada por Israel. A chegada do exército babilônio desmorona as cidades de Nebo e Cariataim. A fortaleza se refere aqui à cidade, uma cidade fortificada. Versículo 2. Acabou a fama de Moab. Em Ezebon, tramaram a desgraça contra ela. Vamos eliminar esta cidade do meio das nações. Também você, Madmená, será reduzida ao silêncio. A espada persegue você. Ezebom é uma colina situada a 30 quilômetros a oeste de Jericó, à margem da Via Real. A fama de Moabe terminou, isto é, o orgulho da nação. Aquilo que Moabe se glorificava. Ezebom era a capital dos moabitas e elevada
a ser uma cidade sacerdotal. Daí saiu o plano para destruir a cidade, para ser eliminada. Madmena é uma localização incerta. Aqui tem um jogo de palavras, já percebido no original entre Madma e o verbo ser reduzido ao silêncio. O silêncio devido à destruição e morte, uma cidade sem vida. Versículo 3. De Oronaim se ouve um grito, devastação, um desastre imenso. Oronaim, de localização incerta. A devastação e desastre aqui, realçando a tragédia da queda violenta. Essa queda, essa destruição que foi realizada pelo exército babilônico. O anúncio da devastação se alastra em toda Moabe. Versículo 4. Moabe vem devastada. Seus pequenos fazem ouvir um grito. Moabe designa a capital. Os pequenos reagem com gritos dilacerantes, de dor profunda. Os pequenos aqui é uma designação irônica para indicar os chefes. A derrota e a dor tão grande que os chefes acabam gritando como crianças pequenas. Os que deveriam ser grandes, chefes, se tornaram, diante da guerra, crianças, com gritos apavorantes. Versículo 5. Chorando, sobe-se, repetindo, chorando, sobe-se a ladeira de Luit, e na descida de Oronaim se ouvem gritos de derrota. Luit era uma cidade ao sul de Moab. Os chefes pequenos derrotados com gritos dilacerantes sobem à cidade de Luit. Chorando fazem subir choros, prantos, e na descida de Oronaim ouvem-se inimigos que gritam a derrota de Moabe. Versículo 6. Fujam, salvem a vida, como burro selvagem no deserto. Aqui tem um problema de tradução. A tradução da Teb é mais esclarecedora. Diz, fugir, salve-se quem puder, tornai-vos como Aroer no deserto. Aroer era uma cidade no centro de Moabe. Pode-se então entender, sejam fortes como Aroer. A cidade dominava um penhasco. E também os torneis uma ruína como Aroer. O texto hebraico é que diz onagro, burro selvagem. Podemos retomar a tradução da Bíblia Pastoral e dizer: a destruição é total, se deve fugir para o deserto, como burro selvagem na busca de proteção. Talvez a expressão da Teb seja interessante, salve-se quem puder. Versículo 7. Porque você pôs a confiança nas suas obras e tesouros, você também irá presa. E Camos irá para o exílio junto com seus sacerdotes e chefes. Os moabitas confiaram em seu poder e riqueza, em suas fortalezas construídas. O ser humano que confia em si mesmo e que diz que não precisa de Deus. Moabe confiava em suas riquezas. Camos era o deus nacional de Moabe. O Deus de Moabe será enviado para o exílio
significando a derrota e a submissão de Moabe à Babilônia. É a vergonha da derrota. Deus Camos se mostrou fraco e, como despojo de guerra, a imagem do Deus de Moabe é conduzida ao exílio junto com os sacerdotes e chefes. A vitória da Babilônia é aqui valorizada com a submissão do Deus de Moabe e seus chefes e sacerdotes. Versículo 8. Virá um devastador contra toda a cidade, e nenhum escapará. O vale será destruído, e o planalto será arrasado, conforme diz Javé. Aqui sai o deus Camos. Camos quer dizer, era um deus violento. Agora entra um outro mais violento, a Babilônia. E entra então o exército babilônico. A força vencedora. Força que dominará todas as cidades. Os vales serão destruídos. O planalto designa a região principal da terra de Moabe, ao norte de Arnon. Versículo 9. Deem asas a Moabe, para que possa voar. As suas cidades se tornarão um deserto, porque não haverá nenhum habitante. A Tebe diz: erguei um monumento fúnebre a Moabe. Aqui na tradução da Bíblia Pastoral diz: deem asas a Moabe. Uma metáfora. Só um pássaro escapa da destruição por meio do seu voar. Mas as cidades serão destruídas, todas devastadas. Se tornarão desertos, sem que alguém possa habitar. Assim Moabe é destruída. O próprio deus Camos, que tinha fama de bravo, deve ir ao exílio. Segundo o livro de Reis, capítulo 3, do versículo 21 ao 27. Tudo será destruído em Moabe. Nada pode contra a determinação de Javé. Versículo 10. Maldito aquele que cumpre com negligência a missão que Javé lhe deu. Maldito aquele que poupa a sua espada de derramar sangue. Deus Javé é Senhor da história. Ele determinou a destruição de Moabe, e esta deve ser realizada. O exército de Nabucodonosor está a serviço, missão de Javé, e deve obedecer sem negligência. Derrotar o inimigo é missão dada por Javé, e não se pode negar a espada de derramar sangue, fazer a vingança. Versículo 11. Desde a juventude, Moabe viveu tranquilo, descansava, como vinho com sua borra, sem nunca ser mudado de uma vasilha para outra. Moabe nunca foi levado para o exílio. Por isso conservava o seu sabor e seu perfume não mudava. As metáforas querem significar: Moabe conservou o seu aroma de sua identidade não adulterada, mas aumentou o grau da sua soberba. Moabe era famosa em seu cultivo de vinhedos e conservou o seu aroma, sua identidade sem mudança. O país estava fora da rota de invasões e raramente foi perturbado por outros países. Diferente de Judá, era rota, corredor entre Egito e o norte. Moabe era um país estável desde o seu início. Versículo 12. Chegarão dias, oráculo de Javé, quando eu mudarei gente para mudar de vasilha. Esvaziarão as antigas vasilhas e as quebrarão. Mudar de vasilha. Agora as coisas
se mudam totalmente. Moabe perde a estabilidade e vai para o exílio. Assim, o exílio, a dispersão dos fugitivos, essas realidades irão curar o orgulho de Moabe. As vasilhas que conservavam a borra serão quebradas, esvaziadas. O aroma antigo não será mais recuperado. O exército da Babilônia vai derrotar Moabe. Quebrará a vasilha da estabilidade, isto é, a história de Moabe. Então ela nunca mais será a mesma. Esta é a nossa reflexão. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.